O lobisomem da torre. Essa história aconteceu na época que meus pais eram noivos, quando eles ainda viviam na Europa. Ribeauvillé era uma vila medieval pacata, rodeada por florestas. Os moradores, dos quais toda a minha família fazia parte, viviam suas vidas tranquilamente, até que começaram a ocorrer estranhos acontecimentos durante as noites de lua cheia. Uivos estridentes eram frequentes nessas noites. Algumas pessoas afirmavam ter visto uma criatura estranha, metade homem e metade lobo, percorrendo as ruas da vila. Galinheiros e chiqueiros amanheciam avariados, sempre com animais faltando na contagem dos criadores. Pessoas foram perseguidas e ficaram na iminência de serem atacadas. Um padre que fazia estágio pastoral na vila, disse ter sido perseguido até a igreja, e que só se livrou da criatura porque conseguiu fechar as portas com grandes trancas. Moradores ouviam barulhos de correntes serem arrastadas nas ruas em meio à escuridão. O mais curioso é que a energia elétrica era derrubada, só a parte central da vila, que é turística, não se apagava totalmente, pois ali tinham geradores. Mas a criatura não se intimidava, andava procurando a quem perseguir, mesmo havendo alguma iluminação disponível, embora preferisse a escuridão. Noites de lua cheia eram com toda certeza noites de blackout fora da parte turística. Todos já sabiam que era um lobisomem, mas faltava saber quem ele era, porque estava naquela condição, e se era ele quem derrubava a energia elétrica da vila. Apesar de não ter nenhuma morte ou desaparecimento de pessoas, alguns moradores ficaram apavorados e começaram a deixar a vila antes que isso acontecesse. Os que ficaram, se organizaram e tentaram encontrar uma solução para deter o lobisomem. Uns acreditavam que a criatura era um morador da região que havia sido amaldiçoado, e outros achavam que era um forasteiro, pois até então, histórias de lobisomens naquela vila, já distava há mais de 2 séculos. As suspeitas iniciais recaíram sobre os homens que trabalhavam com as redes de média tensão, pois as chaves fusíveis amanheciam derrubadas. Eram pequenas torres, cada vez que acontecia um blackout, era uma torre diferente que apresentava suas chaves fusíveis desarmadas. Várias emboscadas foram feitas para capturar o lobisomem, mas ele sempre alternava as torres, e nunca conseguiram nem mesmo vê-lo. Por essa razão, todos o chamavam de o lobisomem da torre, sempre a criatura dava um jeito de desarmar os fusíveis de uma torre. Mas a vila continuava sendo aterrorizada, os animais continuavam a ser roubados e a luz continuava indo embora. Reinava o medo e a escuridão. Chegou um momento que as pessoas estavam desconfiando umas das outras, pois todos os planos eram frustrados, alguém que participava dos planos de captura era o lobisomem ou informava o lobisomem. Foi aí que meu avô teve uma brilhante ideia. Na noite de lua cheia seguinte, todos os homens da vila deveriam estar presentes numa cerimônia, uma espécie de missa que encheria a igreja e a praça. Todos os homens estariam envolvidos naquela celebração, mulheres e crianças em casa trancadas e atentas. Cada homem, de cada família, ganhou um crachá com um número, cada série de 500 homens tinha um crachá de uma cor. Cada um deveria vigiar o número que o antecedia e o número que o sucedia.
todos os que ficaram de fora eram de serviços essenciais e foram monitorados por grupos de 5 mulheres solteiras. Era a próxima noite de lua cheia, a vila já estava em alerta total, a celebração iniciava às 19h30, já tinha 1 hora de celebração e a energia não tinha caído ainda, parecia que o lobisomem estava entre os presentes. Subitamente, o padre que estava fazendo o estágio pastoral, começou a passar mal, foi levado para trás do púlpito por alguns presentes. Não passou 1 minuto, e aqueles homens que ajudaram o padre, saíram correndo de trás do púlpito, atrás deles, saiu um lobisomem que passou por dentro da multidão. Ele não atacou ninguém, só saiu correndo em direção ao campo. Vários homens saíram atrás dele em caminhonetes e motocicletas. O amaldiçoado do padre lobisomem não tinha para onde fugir, instintivamente ou não, a criatura correu para uma torre de energia. Com uma habilidade fora do normal, e com um pedaço de madeira, ele desligou as chaves fusíveis de uma torre de energia, que consequentemente apagou a cidade. Mas não adiantava mais nada. Ele estava cercado e foi alvejado nas pernas, conforme foi perdendo sangue, foi enfraquecendo e virou homem novamente. O padre mentiroso, que anteriormente disse ter sido perseguido pelo lobisomem, que era ele mesmo, foi devidamente socorrido e entregue para a diocese da região. Depois disso não soubemos mais nada. Isso virou um assunto interno da igreja e portanto super sigiloso. Ninguém do hospital e nem da igreja comentavam nada. A partir daquele dia, a maioria da vila voltou a viver em paz, sem medo do lobisomem que aterrorizava suas noites de lua cheia. Muitos dos moradores nunca mais conseguiram esquecer o terror que haviam vivido. Alguns deles passaram a evitar sair de casa durante as noites de lua cheia, com medo de que o padre lobisomem pudesse ter passado a maldição para outras pessoas, e que as mesmas pudessem estar à solta transformadas. Outros moradores, no entanto, se uniram para celebrar a captura do lobisomem e a volta da tranquilidade à vila. Organizaram festas e jantares comunitários, onde todos podiam compartilhar suas histórias e se fortalecerem juntos. Outros buscavam entender mais sobre a maldição que havia atingido aquele padre. E apesar de todos os rumores e lendas que cercavam a vila, os moradores sabiam que podiam contar uns com os outros para se protegerem de qualquer ameaça que pudesse surgir. E assim, Ribeauvillé continuou sua vida normalmente, sabendo que havia vencido a maldição que um dia havia aterrorizado suas noites de lua cheia. Eu sou o Christian, e foi muito legal vocês ouvirem o meu relato. Se cuidem.